Nesse vídeo a gente vai falar a respeito da energia do sexual, do instinto sexual. Então quem não viu o primeiro vídeo dessa série de instintos, olha ali o autopreservação para poder entender. Então a gente está trabalhando com o instinto dominante primeiro, tentando entender qual é o meu dominante dos três, né? Entre o equilíbrio, na nossa sequência, qual é a minha sequência de instintos, né? Então o dominante é aquele da falta. Então eu tenho um buraco na minha barriga que me falta aquilo que eu passo a vida inteira buscando. E no sexual não é diferente. O sexual é aquele das pessoas que saem faísca, daquelas pessoas quentes, intensas, dominantes, briguentas. Tem aquele comportamento de competitividade, de conflito, de embate. Então tem pegada, tem mais autoconfiança e também tem a energia sexual que tem muito a ver com o ciúme, né? Então, por exemplo, às vezes a gente pensa que esse ciúme é uma coisa emocional, de uma coisa que eu tô sentindo, e não, às vezes é instintivo. Olha que interessante isso. Por exemplo, eu tô caminhando com uma pessoa e a pessoa, porque tem muita essa coisa do 1 a 1, né? O sexual, ele é 1 a 1, ele é olho no olho, ele não é o olho nos olhos, né? Não é, a minha energia não vai para os outros, a minha energia vai só para aquele que eu escolhi, que é o meu escolhido, que é o cheiro meu e o cheiro dele é que fazem aquela bomba, tá? Então eu tô caminhando com esse meu par na rua e de repente o meu par olha para o lado. Quando o meu par olha para o lado, o meu instinto grita na barriga. Dá aquela coisa por dentro que é um ciúme que vem das vísceras, né? É o buraco que vem lá debaixo das vísceras. Então às vezes a gente pensa, eu sou ciumento porque eu tenho uma emoção, e não, é puro corpo e puro instinto animal. Olha que interessante essa perspectiva, né? É uma coisa completamente diferente. Esse trabalho é um trabalho muito bacana, muito diferente. E vocês têm que entender que o instinto sexual é aquele que é a dedicação de uma pessoa para uma pessoa, né? Só que ele é muito forte. Então essas duas pessoas que se unem são muito competitivas. Um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Isso quando são dois sexuais, né? Então, imaginem como é difícil para um casal que tem os dois um instinto dominante sexual pararem de competir, né? Isso aí é uma outra visão, porque a respeito dos relacionamentos, às vezes as pessoas acham assim que tem um que é o ideal. Então qual é o meu ideal? Que eu encontre um dominante, ou que eu encontre um dominante sexual, ou que eu encontre um dominante autopreservação? Não existe isso, né? É trabalho, tem que ser trabalhado, tem que ser visto e tem que ser ajustado. Então a partir do momento que um casal tem os dois instintos dominantes sexual, eles vão brigar muito, eles vão se amar muito, vai ser tudo muito intenso, mas também vão competir muito, né? Então é tudo muito no lado sexual 1 a 1. Então isso aí é um exemplo, né, de um casal, por exemplo, com instinto sexual dominante. Só para vocês terem uma ideia, assim, irem percebendo. O instinto sexual dominante é aquele que, quando a gente olha para trás, fez muita bagunça na nossa vida, nos deu muito trabalho, fizemos muita atitude, comportamentos destrutivos, né, que nos deixou muita dor, que nos trouxe muita dor. Então, por isso, essa matéria dos instintos, ela é muito importante. Isso aí não é uma coisa que eu vejo muito por aí, não. Não vejo muito. Eu vejo muita
atenção àquilo que eu digo, àquilo que eu penso, àquilo que eu sinto no meu coração, mas não vejo quase trabalho corporal de barriga, né? De instinto, de perder a cabeça. O instinto faz a gente perder a cabeça, agir somente na loucura do corpo, né? No momento, sem atenção. E como que a gente vai fazer um trabalho? Com atenção. Porque a partir do momento que a gente está atento ao que está acontecendo no nosso dia, prestando atenção no que está acontecendo no nosso dia, a gente consegue ter mais liberdade para escolher, né? Aí é que a gente vai ter livre-arbítrio. A gente não tem livre-arbítrio sem atenção, sem parar para escolher. Escolher no impulso é instinto, impulso é instinto. E em contrapartida, o sexual, que é o reprimido, ele falta a energia, falta garra, falta persistência, falta voz, né? Ele não se coloca muito no mundo. Ele tem dificuldade de colocar para fora as suas opiniões, né? Então ele fica quietinho, vai se fechando num canto. É aquele nos cursos assim que a gente vê, não são os primeiros da fila, geralmente eles vão sentando mais atrás, né? Então tem características assim de sexual reprimido. Eles têm dificuldade de se expor. E interessante também vocês perceberem que quando a gente fica com incomoda um pouco algumas atitudes das pessoas, geralmente essa atitude é o nosso reprimido. Olha que interessante isso. Quando a gente tem, por exemplo, o autopreservação reprimido, a gente olha para aquelas pessoas que guardam muito dinheiro, que são muito organizadinhas, que são muito certinhas, e isso nos incomoda, né? Ao mesmo tempo, quando a gente tem o sexual reprimido, a gente olha para as pessoas que são muito, que se colocam muito no mundo, que usam roupas mais extravagantes, que têm coragem de falar o que pensam, e também nos incomoda, porque esse é o nosso reprimido. E aí entra aquela projeção, né? Quando a gente tem algo reprimido, a gente olha no outro e aquilo que o outro faz nos tira do sério, nos irrita, nos incomoda. E aí a gente percebe que a gente tem isso reprimido na nossa vida. A pessoa consegue trazer para fora e nós não. Acho que ficou um pouco entendido, né? Se vocês não entenderam, a partir do momento que a gente vai estudando mais os outros, vocês vão se identificando, nem que seja por eliminatória, né? Eliminando aquele que vocês acham que não tem domínio na vida de vocês. Então no próximo vídeo a gente vai trazer o instinto social.